Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e este é o podcast Coisa que não edifica nem destrói, hoje sobre o maior humorista português. Com receio de que chamar humorista a Camões pudesse irritar algumas sensibilidades, resolvi apresentá-lo como o maior humorista português, esperando que a distinção fosse apaziguadora dos nervos. Talvez a ideia de Camões humorista pareça à primeira vista estranha, seja pela imagem que temos do poeta, majestoso, coroado de louros, seja pela solenidade da poesia épica ou pelo tom sofrido da poesia lírica, mas creio que há boas razões para alegar que o príncipe dos poetas tinha uma inclinação humorística. Humoristas costumam deixar-se seduzir por paradoxos. Há um apelo irresistível no facto de determinada afirmação poder ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ver a lógica em apuros, condenada a derrotar-se a si própria, dá-nos muita satisfação. A contradição interessa-nos e isso nota-se. Muitas histórias humorísticas são protagonizadas por uma dupla de personagens que são, de certo modo, o oposto uma da outra. Dom Quixote e Sancho Panza, o Sr. Pickwick e Sam Weller, o Bucha e o Estica, Jeeves e Wooster, o palhaço rico e o palhaço pobre. O contraponto entre o que se diz e o que se faz também é sempre muito atraente. No final dos Maias, Carlos da Maia e João da Ega concordam que na vida o ideal é não ter desejos nem apetites e decidem que não vale a pena estugar o passo para perseguir seja o que for. Chegam a essas conclusões ao mesmo tempo que lamentam ter-se esquecido de mandar preparar um jantar de paio com ervilhas e enquanto correm ofegantes para tentar apanhar uma carruagem. Ora, parece inegável que Camões tinha a mesma paixão por antíteses. Há evidentemente qualquer coisa de humorístico numa ferida que dói e não se sente, ou em cuidar que se ganha em se perder. Em vivo ardor tremendo estou de frio, diz noutro poema. Sem causa juntamente choro e rio, o mundo todo a barco e nada a perto. Estando em terra chego ao céu voando. Outro soneto começa com o verso coitado que em um tempo choro e rio, e continua juntamente me alegro e entristeço, voo sem asas, estou cego e guio, e no que valho mais menos mereço. Queria desenredar-me e mais me enredo. Creio que vimos várias vezes esta imagem, a de quem, querendo desenredar-se, cada vez mais se enreda, nas comédias mudas do início do século XX. Também parece ser muito saliente em Camões o gosto pelos jogos de palavras. Aquela cativa que me tem cativo, por exemplo, ou o poema em que Perdigão perde a pena do voar e ganha a pena do tormento, são exemplos que nos ocorrem imediatamente. De que esse poema é humorístico não parece haver dúvidas. Como prova vou deixar aqui o momento do filme Camões de Leitão de Barros em que o ator António Vilar o declama. Que versos estavas dizendo? Senhora, os versos tristes. Tristes? E fizeram sorrir? Dizei-mo. Se o ordenais, senhora infanta. O mote é... Perdigão perdeu a pena, não há mal que lhe não venha. Perdigão que o pensamento subiu a um alto lugar, perde a pena do voar, ganha a pena do tormento. Não tem no ar, nem no vento, asas com que se sustenha. Não há mal que lhe não venha. Quis voar a uma alta torre, mas achou-se desazado. E vendo-se depenado, de puro penado morre. Se a queixumes se socorre, lança no fogo mais lenha. Não há mal que lhe não venha. Bravo. Outro poema ostensivamente humorístico é o que tem por título Ao Desconcerto do Mundo. Diz assim: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mau, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Nas cartas encontramos um Camões ainda mais jocoso, e talvez por isso mesmo, menos conhecido. No livro Camões e Outros Contemporâneos, diz Hélder Macedo, um dos mais competentes comentadores das cartas, Clive Willis, tem o cuidado de minimizar o previsível escândalo do leitor desprevenido, desde logo avisando que The two Lisbon letters do not reveal Camões in a good light. As duas cartas de Lisboa não dão uma boa imagem de Camões. E o mestre camoniano Hernanicidade, referindo-se a pessoas mencionadas numa delas, escreve o seguinte: como outros nomes que nesta carta ocorrem não têm sido mencionados, nem valeria muito a pena o esforço que o tentasse. Seria pormenorizar a vida boémia do poeta, que não é certamente a que mais pode interessar. Ora, Hélder Macedo não concorda que esta faceta de Camões seja desinteressante, e eu também não. Até pelo que revela de surpreendente em Camões.
Por exemplo, se perguntarmos a qualquer leitor se acredita que é possível que a mesma pena que cantou o peito ilustre lusitano também tenha escrito a palavra parvoíce, o mais provável é obtermos uma resposta negativa. E, no entanto, na carta em que Camões descreve a um amigo um estabelecimento comercial a que ele mesmo chamou Mal Cozinhado, local de trabalho de damas de aluguer, atenção, continua a citar o poeta, encontramos estas palavras sobre uns clientes das referidas damas. Ao redor de cada uma destas vereis estar uma dúzia de parvos, tão confiados que cada um jurara que é mais favorecido que todos. Uns vereis encostados sobre as espadas, os chapéus até aos olhos e a parvoíce até aos artelhos, cabeça entre os ombros, capa curta, pernas compridas, nunca lhes falta uma conteira dourada que luz ao longe. Nessa carta são referidas algumas damas, tais como Francisca Gomes, Antónia Brás, Maria Caldeira, Beatriz da Mota, e talvez sejam esses os nomes que a hernanicidade não quis investigar. Felizmente o poeta Afonso Lopes Vieira pensou de outra maneira e resolveu imortalizar essas heroínas neste poema inspirado pela Carta de Camões. Chama-se Damas de Aluguer. Damas de aluguer são remédio santo para o que ama tanto a quem o não quer. Deixe o seu cuidado a pobre alma terna, ame na taberna do mal cozinhado. Ao sol que aí faz, rebrilhem seus nomes, a Chiquita Gomes, mais a Antónia Brás. Damas de má nota, que a glória vos queira, Maria Caldeira, Beatriz da Mota. Forte espadachim das vielas da Alfama, com essa má fama mais te admiro em mim. Parecem amargos os fados benignos, mas versos divinos não querem os cargos. Nem no Passo Estrelas, nem em seu Tasmoras, como estas senhoras lhe parecem belas. Ah, se amado fosse! Mas assim só quer ninfas de água doce, damas de aluguer. O momento humorístico mais importante da obra de Camões é, acho eu, até pelo lugar que ocupa, o episódio de Fernão Veloso. Estamos a meio do canto quinto dos Lusíadas. Vasco da Gama está a contar ao rei de Melinde as façanhas dos portugueses. Um pouco antes de relatar o confronto com o Adamastor, resolve contar a história do marinheiro Fernão Veloso, que se embrenhou sozinho em território desconhecido na costa africana. Diz assim: é veloso no braço confiado e de arrogante crê que vai seguro, mas sendo um grande espaço já passado, em que algum bom sinal saber procuro, estando a vista alçada com o cuidado no aventureiro, eis pelo monte duro aparece, e segundo ao mar caminha, mais apressado do que fora, vinha. O batel de coelho foi depressa pelo tomar, mas antes que chegasse, um etíope ousado se arremessa a ele, porque não se lhe escapasse. Outro e outro lhe saem, vê-se em pressa Veloso, sem que alguém lhe ali ajudasse. Acudo eu logo, e enquanto o remo aperto, se mostra um bando negro descoberto. Da espessa nuvem, setas e pedradas chovem sobre nós outros, sem medida, e não foram ao vento em vão deitadas, que esta perna trouxe eu dali ferida. Mas nós, como pessoas magoadas, a resposta lhe demos tão tecida que, em mais que nos barretes se suspeita que a cor vermelha levam desta feita. E sendo já Veloso em salvamento, logo nos recolhemos para a armada, vendo a malícia feia e rude intento da gente bestial, bruta e malvada, de quem nenhum melhor conhecimento pudemos ter da Índia desejada, que estarmos ainda muito longe dela. E assim tornei a dar ao vento a vela. Disse então a Veloso um companheiro, começando-se todos a sorrir: olá, Veloso amigo, aquele outeiro é melhor de descer que de subir. Sim é, responde o ousado aventureiro, mas quando eu para cá vi tantos vir daqueles cães, depressa um pouco vim, por me lembrar que estavais cá sem mim. Outro poeta talvez não intercalasse, entre feitos gloriosos, uma história destas, em que um dos heróis da história foge a correr de uma ameaça. Mas para Camões o episódio tem direito a figurar lado a lado com as maiores proezas. Fernão Veloso revela, uns 20 anos antes de Shakespeare inventar Falstaff, uma capacidade falstaffiana para transformar a cobardia em valentia, o medo em coragem, uma fuga assustada no gesto nobre e altruísta de proteger os companheiros. Talvez Camões quisesse com isto explicar que os portugueses sabiam manejar, além de outro material bélico, aquela armadura impenetrável, capaz de converter derrotas em vitórias, que é usada exclusivamente pelos heróis cómicos. Mais sobre isto daqui a pouco. Agora vou falar com Carlos Maria Bobone, autor do livro Camões, Vida e Obra, publicado há pouco tempo pela Dom Quixote. Carlos, muito obrigado por ter aceitado vir aqui conversar sobre
este assunto. Carlos, eu acabei a primeira parte a falar daquele episódio de Fernão Veloso. Aquilo que me... Tentei falar sobre isso. Aquilo que me fascina naquele episódio específico é o facto de, para já, dele integrar uma epopeia. Segundo, de ser naquele momento específico em que Vasco da Gama está a tentar apresentar um povo heróico ao rei de Melinde e, entre outras façanhas heroicas, diz: espera, mas há uma coisa que também tens que saber, que é este episódio do Fernão Veloso em que ele volta a correr. Noutras epopeias, por exemplo, na Odisseia, o Ulisses, sendo um herói, digamos, o herói dos 1000 estratagemas, como o Homero nos diz tantas vezes, ele, por exemplo, tem alguns comportamentos de trickster, digamos assim. Por exemplo, quando diz ao Ciclope que se chama ninguém, ou quando, por exemplo, até o estratagema de setar ao mastro do navio para não se deixar cativar pelas sereias. Mas isto é outra coisa, isto é um herói a comportar-se digamos, de uma maneira falstaffiana, ou seja, de converter uma derrota numa vitória, transformar uma cobardia num ato de valentia, sendo que toda a gente percebe o que ele está a fazer. E, portanto, por isso é que eu aventei aquela hipótese de ser um modo de nos apresentar também como um povo que consegue, digamos, fazer das fraquezas força daquele modo, através de uma artimanha cómica. Sim, até podia ser, quer dizer, uma espécie de aviso. Podem vencer-nos, que nós mesmo assim vamos dizer que somos, que nós é que ganhamos e que somos os maiores. Sim, não, o episódio tem muita graça e a vivacidade do Veloso vê-se também depois, até quando ele vai contar o Magriço, tudo isso, quando lhe pedem histórias, vê-se que ele é um homem bom para contar histórias, mas há ali um lado que eu acho que está relacionado com toda a ideia dos Lusíadas. E primeiro, na questão do discurso, quer dizer, o Vasco da Gama está a apresentar aquele discurso ao rei de Melinde e nós pensamos que ele está a apresentar um povo glorioso, mas não é só isso que ele está a apresentar. Quer dizer, nós vemos que o episódio da Inês de Castro não é propriamente edificante para o Dom Afonso IV, não é? Sim. Quer dizer, ele está a dizer que serve o rei, é muito fiel ao rei e depois vejam o que é que nós fazemos isto, não é? Tem uma série de coisas que eu acho que dá mais a ideia de que o que ele quer é apresentar um povo completo, com uma gama grande de coisas que é capaz de fazer, com derrotas, com vitórias. E isto porquê? Porque há outro lado no discurso que não está só relacionado com o rei de Melinde. Ele não está só a falar para o rei de Melinde, ele está a falar para o povo por excelência da epopeia, que são os romanos. Está a dizer, vocês têm gente assim, está bem, nós também temos, querem ver, e por isso quando eu apresento a história toda de Portugal, o que eu tenho de apresentar é uma quantidade de episódios tais que não haja nada na história de Roma que eu possa dizer, mas este povo tem isto, tem esta faceta que nós não temos. E disso nós cómicos, não temos, exato. Nós temos cómicos. Há grandes histórias de amor, nós temos grandes histórias de amor. Mas isto está ligado com uma coisa e com o que me parece o aspecto mais cómico ou mais relacionado com o humor nos Lusíadas e que eu acho que nós a esta distância muitas vezes perdemos, que é, se nós virmos bem e lermos a Eneida depois de ler os Lusíadas, por exemplo, olhamos para aquilo e tem uma série de episódios que são inacreditavelmente parecidos. E nós olhamos muitas vezes para isso, do ponto de vista da crítica literária, como uma coisa solene, um ato de imitação, no sentido de uma emulação do grande poeta, etc. E acha que é uma paródia? Tem um lado cómico. Eu acho que é óbvio que tem. Uma pessoa vê aquele concílio dos deuses e depois compara com os deuses a reunirem-se na Eneida e aquilo é tão parecido que é divertido. Não é? E esta ideia de que a epopeia que o Camões faz é uma coisa que no seu cerne é também uma imitação, é um lado cómico transversal às Lusíadas. Quer dizer, eu acho que os Lusíadas não têm um episódio cómico. O Veloso, sim, é cómico, mas é cómico quase num sentido primário. Pronto, nós já sabemos que isto é para fazer rir. Agora, há ali um lado humorístico mais substancial que é nesta imitação e nesta
paródia constante e que se vê em mais sítios, vê-se no Velho do Restelo, vê-se em vários episódios, mas é transversal, quer dizer, a ideia é fazer ali uma coisa em que nós não sabemos bem se é para rir, se é para nos sentirmos orgulhosos, se é o quê, uma coisa mais estranha. Certo. O Carlos, aqui no seu livro, a gente percebe que o Carlos padece de uma forma de bibliomania bastante intensa, e desejo-lhe as melhoras, aliás, mas o Carlos, a quantidade de fontes a que recorre, por exemplo, uma delas são as anedotas portuguesas recolhidas pelo Lund, há algumas sobre o Camões. O que é que lhe parece que essas anedotas revelam sobre ele? Sim, as anedotas que foram, quer dizer, aquilo basicamente é um manuscrito que foi encontrado e estudado por este homem chamado Christopher Lund. São uma série de anedotas escritas, nós não sabemos exatamente quando, ali entre o fim do século XVI e o século XVII. Portanto, são anedotas cujo grau de fiabilidade é difícil de avaliar. Nós não podemos dizer que elas digam especificamente coisas que são verdadeiras sobre a vida de Camões. Mas mesmo sendo apócrifas, revelam qualquer coisa. Mesmo sendo apócrifas, revelam o que era a imagem das pessoas sobre o Camões. Isso, a imagem das pessoas de Camões no século XVII está muito perto daquilo que seria, se calhar, no século passado, a imagem que as pessoas tinham do Bocage. Embora o Bocage tenha um lado mais desastrado, ou quer dizer, uma inconveniência mais óbvia, no Camões nota-se ali uma certa arrogância, a ideia de alguém que se sentia melhor poeta do que os outros, mais capaz, tudo isso, mas também um grande repentista. E de facto, nós vemos, há outra carta do Camões onde ele transcreve um poema seu, é dos poucos casos em que isso acontece, que é o do Perdigão Perdeu a Pena. Sim, que ele inclui lá na carta. Que ele inclui lá na carta, exatamente, e que é um poema típico dos cancioneiros. Quer dizer, os cancioneiros, isto para explicar primeiro, as edições que nós temos da poesia do Camões, fora os Lusíadas e 1 ou 2 poemas, são todas posteriores à morte dele. Por isso são recolhidas de cancioneiros que as pessoas juntavam com poemas que ouviam, ou que gostavam, ou que só viam numa festa e tal. Por isso são coisas que não são propriamente o resultado de uma intenção do Camões, eu queria publicar isto assim ou assado. Por isso são também, de alguma maneira, espelhos da imagem das pessoas sobre o Camões. E um poema clássico dos cancioneiros, que aparecem quase todos, com a história de como é que aquilo foi feito, etc., e que era para gozar com os amores de um senhor, pronto. Tinha ambicionado, exatamente, voar mais alto do que podia, exato. Apaixonando-se por uma senhora exatamente, de um estatuto social mais alto do que o dele, exatamente. E depois é preso e tudo, enfim. E o Camões faz este poema a gozar com isso, o tal Perdigão Perdeu a Pena. Pronto, quer dizer, o que esse poema, sobretudo, mostra, e que é um poema que deve ter tido um grande êxito para o Camões voltar a pegar nele e aparecer nos cancioneiros todos, mostra esta imagem do Camões repentista. E isso, quer dizer, do ponto de vista cómico, seria uma coisa boa e está relacionada com um tipo de poesia, o tipo de poesia cortesão que se fazia muito naquela altura, em que o Camões, pelos vistos, era muito bom também, mas que é um tipo de poesia específico que depois também é engraçado olhar comparando com outros tipos de poemas. Por exemplo, o Camões tem um poema sobre uma senhora, que é a Dona Guiomar de Blasfé, que queimou a cara com uma vela. Ele faz uma redondilha sobre isso, uma coisa assim, com trocadilhos populares, engraçado, uma pessoa percebe imediatamente o sentido daquilo, mas depois há um soneto com aquela empáfia toda de um soneto, com um ar seríssimo, e depois nós pegamos naquilo e vemos que o assunto é exatamente o mesmo. Quer dizer, e este lado também é divertido no Camões. Há este lado, claro, do repentista,
que é um cómico óbvio e que é o que se vê nas anedotas. Um Camões amigo do Chiado, um Camões que anda atrás das mulheres e responde de maneiras brincalhonas às cartas que elas mandam da janela, etc., coisas deste género. Tudo isso se vê e é um lado verdadeiro no Camões, mas também se vê pelos outros poemas que este lado do humor não era só um lado social, quer dizer, há ali qualquer coisa mais íntima dele se divertir de facto a fazer poemas e a refazê-los de maneiras diferentes. Sim, é que o tema é o mesmo, mas o tratamento sim, completamente. Eu vi no seu livro, a certa altura, o Carlos diz, a propósito desses poemas que terão sido ditos de improviso, o Carlos disse isto, se é verdade, isto revela uma capacidade absolutamente extraordinária. Sim, há casos, quer dizer, que são uma maravilha, não é? Quer dizer, aqueles há uns sobre as caras dele e o facto de ter uma cara de pau, não é? Relacionado com as cartas de jogar, em que lhe cai uma carta de paus em cima, tirada por uma mulher, ele faz um poema à volta daquilo. Outro, o tal que aparece nas anedotas do Lint, o que é que seriam os beijos tristes, que é relacionado com uma história completamente rocambolesca do Bocage, em que basicamente havia um homem que ia fazer as necessidades à porta e o Bocage inventa um estratagema em que finge dar um tiro. Enfim, é toda uma história bizarra. Sim, eu lembro-me disso. O beijo triste acaba por ser no rabo de uma... Exatamente, sim. Eu estava a ver o esforço que o Carlos estava a fazer para evitar dizer a palavra rabo, mas eu pronto, como sabe... Se pode dizer, sim, exatamente. Sim, é isso. Então, pronto, o poema até se António Fernandes o vistes e acabaste por o ver nu e o beijaste no cu, então esses são beijos tristes. É uma coisa deste género, sim. Exato. Porque, enfim, o homem caiu de rabo em cima das suas próprias necessidades. Exato. Por isso o beijo seria especialmente triste, não é? Pronto, enfim, estes poemas de improviso do Camões, se ele de facto era um repentista assim tão repentino, aquilo é inacreditável, de facto. Claro. É verdade que é um tipo de cultura mais treinado para isso, não é? Havia mais gente a fazer isso, o livro não tem uma circulação tão fácil e mesmo a escrita não é tão fácil, o acesso ao papel, tudo isso, por isso a nossa... Exatamente, a memória e o improviso, tudo isso são diferentes. Mas mesmo assim, quer dizer, aquilo é um domínio da métrica, da riqueza da rima, tudo isso, inacreditável. É uma coisa impressionante mesmo. Há uma coisa que o professor Hélder Macedo diz, que é: se havia poeta que não merecia ser transformado em monumento nacional, era o Camões. Acha que essa transformação, ou seja, acha que digamos, um lado humorístico do Camões, o exercício que estamos a fazer aqui hoje, que é de descobrir na obra do Camões vestígios humorísticos, coisa que para quem faz a escola em Portugal, e isso não é o tipo de coisa que nos ocorra, que nos seja dita. Não, esse lado digamos, está obscurecido. Acha que é por causa disso? Ou seja, porque esse lado, não só o lado chocarreiro das cartas, mas até o lado, digamos, gozão de outro tipo de momento, ou ainda quer dizer, outros estratagemas humorísticos, atribuí-los a Camões seria diminuir o seu estatuto de monumento nacional? Não sei bem, é assim, esta ideia do Camões monumento hoje em dia é muito vilipendiada, com uma certa razão, claro, mas eu tenho um mínimo de simpatia por ela, no sentido em que, quer dizer, foi a maneira encontrada de se fazer ver que, calma, há aqui uma coisa que de facto está noutro nível. Com certeza, quer dizer, isto claro. não é... E são poetas extraordinários, eu acho que dos melhores do Renascimento europeu e do maneirismo europeu, mas isto não é o António Ferreira, não é o Sá de Miranda, isto é outra coisa, é outro nível. Quer dizer, isto é do melhor que há no mundo. E esse lado eu percebo, quer dizer... É claro. O que há, o que é que eu vou fazer? Vou-lhe fazer uma estátua? Vou pôr a estátua no centro de Lisboa, pronto, é o que há.
Não sei bem se haveria outras maneiras de fazer a coisa. Se isso contribuiu para apagar o seu lado humorístico, eu acho que entre quem lê, não. E acho que, quer dizer, que quem teve a fazer isso do ponto de vista literário, quer dizer, o Teófilo Braga tinha a ideia do lado cómico do Camões, falava disso. O Afonso Lopes Vieira, que é responsável por uma edição muito conhecida das rimas, e que, portanto, seria o protótipo das pessoas relacionadas com o Camões Monumento Nacional, até pela própria personalidade do Afonso Lopes Vieira, muito virado para as coisas patrióticas, tudo isso. Quer dizer, fez o poema que leu sobre... Quer dizer, todo esse lado, de quem lê, eu acho que esse lado está sempre presente. Agora, na estátua no meio do chiado, não se vê que aquilo é cómico, não é? Claro. E por isso possível que, não lendo, isso apareça. Eu referia-me mais do que às merecidíssimas estátuas e tudo o resto, digamos, a um certo tom sobre a obra que valoriza a solenidade, etc. Por exemplo, eu estava-me a lembrar também do prefácio que o Camilo escreve sobre o poema Camões do Garrett, em que o Camilo se ocupa durante algum tempo a dizer assim: reparem, o Camões é claro que era um estroina, é claro que esse lado boémio da vida dele não só existe, como é muito natural que exista e quase que valida o gênio dele, porque diz o Camilo, porque é próprio do gênio depois ter esse lado de estroinice boémia. Era mais isso que me referia. Não, claro. Ou seja, porque isso de certo modo desacraliza-o, e as pessoas talvez haja uma compulsão para dizer não vamos desacralizar, vamos omitir essas outras partes, como o Hernani Cidade diz. Não me interessa muito estarmos a falar desta parte. Sim, às vezes há um bocadinho, quer dizer, o padre José Maria Rodrigues, que é um autor de um dos grandes livros sobre os Lusíadas, que é As Fontes dos Lusíadas, eu percebo que não lhe apetecesse muito estar lá a escrever na brutéria sobre estas cartas, não é? Isso, claro. Percebo esse lado, quer dizer, o Garrett, que tinha aquele seu tom pomposo, eu percebo que não fosse, que aquilo não quadrasse muito com a imagem que ele queria fazer do Camões. Agora, repara, ao mesmo tempo estamos a ver o Camilo Castelo Branco, portanto, já no século XIX, estamos a ver alguém a dizer isso. Quer dizer, portanto, sempre houve esta consciência de que o lado engraçado e boémio e tudo isso do Camões é um lado que, do ponto de vista poético, é válido, é interessante e tudo isso. Agora, eu acho que ainda assim a grande diferença está noutro ponto, é que, e é um ponto que hoje em dia não se quer evitar um bocadinho, que é a ideia de que, tentando tirar o peso patriótico e tudo isso da ideia dos Lusíadas, tentar recuperar a lírica e dizer não, mas isto é extraordinário, e de facto é extraordinário, mas o que nenhum poeta tem é os Lusíadas, e por isso, nesse sentido, e os Lusíadas têm ali um lado também solene, não tem só, mas tem um lado solene muito presente, e por isso também é normal que acabe por se pegar mais nesse lado. Agora, eu não acho que tenha havido nunca uma espécie de conspiração sisuda contra o lado cómico do Camões. Não, acho que sempre se valorizou. Muito bem. Carlos, foi um prazer enorme recebê-lo. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço-lhe. Eu é que agradeço. Foi o 5º episódio da 2ª temporada de Coisa que Não Edifica Nem Destrói, um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou falar sobre ser e não ser. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.